E se, em algum canto escuro do cosmos, uma força oposta aos temidos buracos negros estivesse prestes a se revelar? Um fenômeno que não devora, mas expulsa. Prepare-se para uma viagem ao impossível, o buraco branco. Na imensidão do universo, onde buracos negros dominam o imaginário como devoradores de matéria e luz, surge uma ideia quase esquecida, o buraco branco. Previsto matematicamente como a reversão temporal de um buraco negro, ele seria um objeto cósmico que, ao invés de sugar, expulsa matéria e energia, como se fosse um ponto de nascimento caótico do espaço. Se os buracos negros são entradas, os buracos brancos seriam saídas. Mas diferente de seus irmãos colapsantes, esses corpos não permitiriam que nada se aproximasse, nem mesmo a luz. E se um buraco branco surgisse próximo à nossa galáxia, as leis conhecidas da física seriam testadas ao limite. Um clarão intenso, despejando matéria interestelar a velocidades absurdas, poderia ser confundido com uma supernova ou uma rajada de raios gama. E nesse turbilhão de possibilidades, uma pergunta inquieta: será que já vimos um, e não percebemos? Embora nenhum buraco branco tenha sido confirmado, certos fenômenos inexplicáveis no cosmos levantam suspeitas. Rajadas rápidas de rádio, ou FRBS, são explosões de energia que duram milésimos de segundo, mas emitem mais energia que o Sol em um dia inteiro. Algumas teorias sugerem que esses pulsos poderiam ser manifestações de matéria sendo expelida de buracos brancos. Imagine um ponto no espaço onde, subitamente, matéria e luz são lançadas em todas as direções, sem uma origem óbvia. Seria como testemunhar uma fonte invertida, jorrando que jamais deveria sair de lugar algum. Se um buraco branco existisse próximo à Via Láctea, poderia estar escondido sob o disfarce desses fenômenos. Nossa tecnologia atual talvez ainda não tenha sensibilidade suficiente para distinguir um evento astronômico comum de uma anomalia tão exótica. Mas o universo nos envia mensagens, e talvez estejamos apenas começando a entender sua linguagem. Se um buraco branco estivesse realmente próximo à nossa galáxia, seus efeitos poderiam ser drásticos. Ao contrário dos buracos negros, que sugam o que está ao redor, buracos brancos lançariam matéria e energia em alta velocidade, criando choques gravitacionais e tempestades de radiação que poderiam afetar regiões inteiras do espaço. Satélites seriam impactados, sondas desorientadas, e a comunicação interestelar poderia sofrer interferências jamais vistas. Além disso, a própria curvatura do espaço-tempo ao redor desse objeto distorceria tudo à sua volta, afetando até cálculos de navegação espacial. Se estivesse relativamente próximo, digamos, a alguns milhares de anos-luz, os efeitos poderiam alcançar até os confins do sistema solar. Embora não fosse catastrófico como um buraco negro engolindo planetas, seria como conviver com um vulcão cósmico em erupção constante. E nesse cenário, a humanidade se veria diante de um dilema inédito: observar ou fugir? A ideia de atravessar um buraco branco já foi explorada em teorias científicas e obras de ficção. Alguns modelos de relatividade sugerem que um buraco branco poderia ser a saída de um buraco de minhoca, uma espécie de túnel entre dois pontos distantes do universo. Se isso for real, o buraco branco seria não apenas um fenômeno exótico, mas uma porta para outros mundos. No entanto, a instabilidade extrema dessas estruturas tornaria qualquer tentativa de aproximação um suicídio astronômico. A radiação intensa, a antigravidade e os fluxos de matéria em alta velocidade formariam um campo hostil até mesmo para sondas robóticas. Mas e se conseguíssemos estabilizá-lo? Uma civilização avançada talvez já tenha feito isso. Nesse caso, o buraco branco próximo da nossa galáxia poderia ser não um acidente, mas uma construção. Uma rota interestelar, um farol do desconhecido, um convite para os ousados exploradores do amanhã. A origem de um buraco branco, se confirmado, desafiará tudo o que sabemos sobre o universo. Seria ele um fenômeno natural, resultado de leis ainda não compreendidas da física quântica e gravitacional? Ou poderia ser algo projetado, talvez um mecanismo de evacuação cósmica construído por uma civilização avançada para mover matéria ou energia em larga escala? Alguns cientistas defendem que o Big Bang pode ter sido o maior buraco branco de todos, uma explosão de espaço e tempo gerada por algo desconhecido. Se isso for verdade, a aparição de um buraco branco hoje não seria apenas um evento astronômico, mas uma oportunidade única de observar o nascimento de um novo universo em miniatura. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: a descoberta de um buraco branco próximo à nossa galáxia marcaria uma nova era para a astronomia e para a existência da humanidade como observadora do grande teatro cósmico. A cada dia que passa, o universo revela um novo segredo. Aqui, nós observamos, imaginamos e mergulhamos no desconhecido.
Todos os dias, um novo vídeo espera por você neste canal. Inscreva-se, ative o lembrete e siga explorando o lado escuro do cosmos. Porque o espaço nunca dorme.